no Porto, desde 2000 até à atualidade. Um grupo de artistas do qual eu faço parte tem desenvolvido uma série de projetos em torno da apresentação do seu trabalho e é interessante pensar que o Porto que deu origem ou no qual surge essas atividades, em 2000, não é o mesmo Porto da atualidade. É interessante pensar que, ainda assim, houve um contínuo que não foi sempre crescente, nem é sempre decrescente, mas tem algumas flutuações. Houve um contínuo. Em 2000, o Porto era uma cidade que estava em preparação para a Capital Europeia da Cultura, por isso estava num estado de ansiedade e, se calhar, de crescimento, crescimento, pelo menos, no investimento em cultura. E tudo parecia positivo e talvez porque estivéssemos mais distraídos, muito, não se adivinhava a depressão que se seguiu. 2001 foi o ano da Capital Europeia da Cultura. Foi um ano de explosão e acreditávamos que, ou para alguém como eu, novo, com os meus 20, 21 anos, e que está a estudar na Faculdade de Belas Artes, está a acompanhar uma cidade, ou estava a habitar e a acompanhar a cidade e estava a achar que aquilo era a realidade da cidade. Não é? Esquecemos que aquilo, Porto 2001 era um grande evento, um festival que durava um ano e que tinha uma festa de encerramento. O Porto de hoje é um Porto ainda mais deprimido, se calhar tão deprimido que já se habituou à ideia. Curiosamente, a este estado de depressão parece contrasta com uma euforia em torno da vida noturna, do turismo, que é crescente, de uma rede de voos que faz com que o Porto esteja, entre aspas, mais próximo de outras cidades europeias. E eu acho que estas transformações na cidade, apesar de apesar de apesar de apesar de ter havido um contínuo no fazer dos artistas, produziu projetos diferentes. Mas o que é importante é que continuou a. Quer dizer, somos capazes de reagir e de nos adaptar a diferentes realidades. Há um episódio que eu gosto de referir, que é o facto de, no ano de 98, quando entrei para a Faculdade de Belas Artes, houve uma série de complicações entre a Associação de Estudantes e direção da escola, e pagamentos de propinas e secretarias, e tudo isso provocou uma série de atrasos no início do ano letivo. Eu tinha 18 anos, estava num grande entusiasmo, queria ir para a faculdade, queria estudar e conhecer pessoas. E o ano letivo começou muito tardiamente. Nesse processo surge uma notícia, creio que no Público, e provavelmente ainda a tenho guardada, em que o diretor da escola dizia no jornal que a maior parte dos artistas ou dos estudantes daquela escola jamais alguma vez apresentariam uma obra a público, já alguma vez teriam a possibilidade de se afirmar como artistas. E aquela notícia que talvez tivesse muito de realidade não funcionou muito como não desanimou
e provocou uma espécie de reação que foi quer dizer, de como é que era possível, não é? Alguém que dirigia uma escola uh, estar a desacreditar aquilo que era o objetivo daquela instituição. Um, Posso compreender agora quanto aquilo era verdade, mas na altura também percebi que se assim era, então a escola não era assim tão importante e era muito mais importante uh, tudo aquilo que fazemos e todas as pessoas que procuramos, não é as pessoas que procuramos, mas o modo como nos relacionamos e o que fazemos e quem conhecemos e, e a escola transformou-se de facto num local de encontro de pessoas com interesses comuns e muito mais do que um lugar onde se ia ouvir o que os professores tinham para dizer. Essa afirmação no artigo que parecia dizer que não haveria espaço para nós enquanto artistas não teve confirmação no imediato. Eu chego à escola e percebo que há um grupo de estudantes que está ativo, que não é uma associação de estudantes, mas que está ativo num grupo informal a desenvolver conferências e exposições. Estou a falar do Interdisciplinaridades, ao qual me juntei. Ao mesmo tempo, percebo que há colegas meus que estão a desenvolver um projeto como a Caldeira 213, e que nós frequentávamos com bastante entusiasmo. Em 99, a inauguração do novo edifício e do Museu de Serralves. Na mesma altura também há uma concentração das galerias na Rua Miguel Bombarda. Quer dizer, de repente, logo a seguir, 2001, Capital Europeia da Cultura, de repente parecia que havia uma rede havia uma realidade, não é? No qual da qual nós fazíamos parte. Víamos exposições, encontrávamos com pessoas que não estávamos provavelmente sozinhos numa pequena cidade. Eu acho que ao vermos esta realidade, o sentimento que surge é de que, quer dizer, é de que há espaço para nós. Somos todos pares e é muito natural que se tenham começado a desenvolver outros projetos. Estes projetos não surgiram como reação imediata a nada. Não acho que não tenham surgido porque não havia espaço para jovens artistas ou porque não havia ou porque as instituições não olhavam para os jovens artistas. Nada disso acontece ainda dentro da faculdade ou com pessoas acabadas de sair da faculdade e que estão simplesmente por vontade a apresentar o seu trabalho, a pô-lo no contexto exterior. E a confrontá-lo principalmente, confrontar o seu trabalho principalmente com os seus pares, com os outros artistas. Nunca houve uma tentativa de afirmar isto como espaços alternativos. Há uma história já bem mais longa para trás de nós dos que fizeram essa luta. Para nós era uma espécie de dado adquirida. Porque não fazer? Porque não fazer e porque sim, é isso, é porque não fazer, que senão o contrário é que seria estranho, não é? Não fazer é que seria estranho, porque então nos últimos 12 anos estive ligado a diferentes projetos e acho que o ponto de partida terá sido mesmo Interdisciplinaridades, um projeto que desenvolvi juntamente com outros colegas na Faculdade de Belas Artes do Porto. Era um projeto herdado de alunos mais velhos, um projeto que tinha sido desenvolvido principalmente por
José Maia e que nós desenvolvemos, ao qual nós demos continuidade no ano seguinte à saída de José Maia da escola, mas demos continuidade de uma forma um pouco com relativamente pouco investimento, isto é, desempenhamos o projeto, mas não sabemos fazer crescer ou transformar aquele projeto que era do José Maia, que tinha uma identidade muito própria, num projeto nosso. O projeto morre aí, mas pouco tempo depois surgem, de facto, projetos, aí sim, projetos pensados por nós, com a nossa identidade. Eu penso que para a semana surge em 2002. Desenvolvido por mim, pela Mafalda Santos, pelo Miguel Carneiro, inicialmente também pelo Luís Espinheiro e Ana Malafaia. Tratava-se de uma casa na Rua Antero de Cantal. A casa pertencia ao avô de Miguel Carneiro. Nós pagávamos uma renda simbólica e usávamos o espaço como ateliê. Há uma altura em que a Mafalda resolve sair libertando espaço, só que a sua saída física do espaço resultou numa transformação da organização das salas e decidimos que ela continuando ligada àquele espaço, em vez de alugarmos a sala a uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa, usaríamos aquela sala para a apresentação de projetos nossos e de colegas nossos. Penso que para a semana surge assim, de uma forma bastante espontânea e rapidamente cresceu, ocupando mais e mais espaço no edifício. De repente aquilo já não era um edifício de ateliês no qual existia um espaço de apresentação, de repente já se estava a transformar num espaço de apresentação onde também havia ateliês, e os ateliês começavam a ficar cada vez mais atafolhados de coisas e de objetos que pertenciam ao contexto das exposições e à mudança de exposições. As características do Pêssego era um edifício na Rua Antero de Cantal, que é uma casa típica do Porto, com 3 janelas à frente, rachão, primeiro e segundo andar, mais um sótão, havia também uma cave. Quem entrava tinha uma placa com indicações de Pêssego para a semana, onde se afixava a atividade. Quem entrava ao fundo do átrio tinha uma escada, subia a escada até ao primeiro andar e no primeiro andar havia uma sala de exposição virada para a rua e havia virada para as traseiras um ateliê e uma sala interior. No segundo andar havia virado para a rua uma sala privada e havia, que era um ateliê de Miguel Carneiro, e havia para trás uma casa de banho relativamente grande, que já estava que não funcionava como casa de banho. No fundo, a única coisa que havia lá era uma banheira desativada e um lavatório, mais tarde só o lavatório, e depois havia uma cozinha que se transformou numa espécie de bar e de ponto de encontro. As exposições inicialmente eram previstas acontecer só nessas salas, nessa casa de banho e nas salas do primeiro piso, mas rapidamente os vários artistas foram explorando diferentes possibilidades e começaram desde ocupar o átrio do edifício ou mesmo intervenções nas fachadas ou ao longo das escadas, houve
houve sempre uma diversidade grande foi descoberta uma diversidade grande de possibilidades, mas curiosamente sempre com um caráter económico muito grande. Penso que para a semana desenvolve-se entre 2002 e 2007 e mais ou menos a meio desse projeto tive a oportunidade de desenvolver um outro projeto que é o Mad Woman in the Attic. Se o Pesco desenvolve-se de uma forma orgânica numa casa que já era habitada, ou já era usada como estúdio, e cresce assim, o Pesco para a semana, o Mad Woman in the Attic, e depois também uma certa falta de coerência, são projetos que surgem de uma reação imediata ao espaço. Ao conhecer o espaço, percebe-se de imediato o potencial que ali há e quer ser testado. Naturalmente, estes projetos também, ou esta sucessão de projetos, se às vezes parece entrar num jogo de substituição, um fecha, abre outro, outras vezes eles existem a par, e o que acontece é que um projeto pode lançar questões ou dúvidas, e isso leva-nos à criação de um outro, não é? Em vez de tentar com esse projeto transformar o Pêssego para dar resposta a algumas questões, não. Cria-se um novo projeto com questões diferentes. Até porque não há uma única maneira, ou não sei. Mad Woman in the Attic é um espaço, então, ou um projeto que surgiu da reação imediata ao sótão da minha casa. A primeira vez que estava a entrar naquele sótão, em 2005 mudo de casa no Porto, e entro no sótão da casa pela primeira vez e percebo que há ali questões que me interessam. O sótão acontece no sétimo andar de um edifício de habitação. É um sótão pequeno, 2 metros de largura, 6 metros de profundidade, chão cinzento, paredes e teto branco, o teto inclinado, uma pequena claraboia e este espaço, quando vazio, ganha podia-se transformar rapidamente, ou transforma-se de imediato na representação de um cubo branco em perspectiva. Este conflito entre cubo branco, espaço de celebração da arte, e a ideia de sótão como espaço associado à memória ou à exclusão ou ao esquecimento, fizeram-me de imediato querer desenvolver um projeto como a Mad Woman in the Attic. Eu, na altura, já estava a trabalhar no Museu de Serralves, no serviço educativo. Estávamos a trabalhar a exposição da Paula Rego, e naturalmente aquelas imagens e todo aquele contexto da representação da mulher e o pensar da mulher vitoriana e a histeria associada ao feminino e o modo como se escondia a histeria fez com que a expressão Mad Woman in the Attic, e em inglês para se manter mais próxima da origem, pareceu-me encaixar como uma luva encaixar-se como uma luva ao projeto que estava a querer desenvolver. Uma característica importante do Mad Woman in the Attic é que, sendo um espaço relativamente pequeno, os artistas eram sempre convidados a desenvolver algo inédito, algo novo para aquele espaço. O espaço tinha características muito específicas e ainda que sendo um cubo branco,
tinha características bastante específicas e isso fazia com que os artistas trabalhassem de uma forma espontânea, quisessem trabalhar para aquele contexto. E tinha uma característica importante do espaço, do projeto, era que as pessoas o público era recebido em minha casa e depois era na companhia do artista, minha casa no Quinto Andar, era na companhia do artista que, em pequenos grupos, sozinhos ou em pequenos grupos, de preferência, nunca maiores do que 3, 4 pessoas, iam ao sótão visitar conhecer o projeto. Naturalmente, porque a proximidade era grande, surgiam sempre diálogos e conversas e o que me interessava era isso também. Era, por um lado, era desenvolver uma relação, a proporcionar uma relação mais próxima entre visitante e obra de arte, com o artista pelo meio, quisesse falar muito ou falar pouco ou não dizer nada. Isto era uma reação era uma reação ao que se estava a passar um pouco no Peso para a Semana, quando havia pessoas que apareciam para ver as exposições, ou apareciam não para ver as exposições, mas para beber cerveja, e isso perturbava-me um pouco, que de repente o projeto estava a se transformar num espaço de festa. Hoje talvez me arrependa de não ter participado mais na festa, de não ter... mas... o Mad Woman in the Attic acontece entre 2005 e a primavera de 2009. A última exposição é do André Cepeda, com uma fotografia que, se calhar de uma forma redundante, eu pedi ao André para expor ali, porque serviria uma espécie de ponto final. Era uma fotografia de uma mulher nua, deitada numa cama, corpo tenso e aprisionado, não pela loucura, mas talvez pela droga. E ao fazer esse projeto percebi também que seria o último. Pelo meio também em 2009 estive fora do Porto durante um ano e quando regressei já havia uma certa falta de coerência a acontecer e não quis dar continuidade ao método marindiético para não... Quer dizer, as questões que me interessavam já eram outras. Não tenho dúvidas que outros artistas pegariam no espaço e com imenso prazer e me surpreenderiam, mas não houve essa vontade de continuidade por minha parte. A Mad Woman in the Attic, com a sua estética cubo branco, tinha um quê de crítica institucional ou de questionamento do que é uma instituição, e com isso tinha também algum cuidado na apresentação, na divulgação na linguagem gráfica, na produção de uma folha de sala e também na produção de edições de artista que acompanhavam as exposições. Era muito curioso perceber que quer dizer, havia uma exposição que acontecia no sótão, em que ficava ali fechada e que tinha de pouco acesso, mas depois também havia um objeto que poderia servir de continuidade para o exterior. Surgiram edições tão diferentes quanto beijos, vendidos pelo Nuno Ramalho, ou fotografias Pinot produzidas pelo João Marçal, ou colagens confórmicas pelo Renato Ferrão. Estas edições eram vendidas por um preço simbólico de 5 a 10 euros. O Mad Woman Attic durou então de 2005 até 2009
2009, no início de 2009, mas na verdade não sabia, quando comecei o projeto, não sabia como é que ia acontecer. Não sabia sequer qual seria a reação de vizinhos. Uns são mais simpáticos, outros são mais implicativos. Não sabia como é que a coisa poderia acontecer dentro de um espaço que era de habitação e que às vezes tem regras que nos. Tem outras regras. Com isso, a programação foi sendo feita aos pouquinhos. Eu propunha-me a fazer 4 exposições, depois propunha-me a fazer mais 3, depois mais 4, mais. E foi assim que foi sendo desenvolvido. Não é? Por isso, as primeiras exposições foram o Nuno Ramalho, o João Marçal, a Amélia Alexandre, o António Júlio. Depois houve um outro grupo que era Cristina Fowler, António Leal e Mafalda Santos. Depois mais um grupo de Carla Cruz, Renato Ferrão, André Guedes, Tânia Bandeira Duarte. Depois o Manuel Santos Maia, João Ferreira de Sousa, João Sousa Cardoso. E nesta altura o projeto já estava a ser desenvolvido de uma forma mais despreocupada, entre aspas, sem a necessidade de criar metas, mas indo recebendo projetos de uma forma, ou programando projeto, quase que projeto a projeto. Alguns destes nomes são extremamente próximos, não é? Outros eram pessoas que eu conhecia há relativamente pouco tempo, mas que ainda assim convidei para apresentarem trabalho e acho que foram experiências muito curiosas. Dou o exemplo, por exemplo, do António Júlio, que era... O António Júlio é ator e performer e estava a desenvolver também o seu trabalho enquanto criador, e que tinha conhecido numa residência em San Sebastián, no Mugachuan. A Tânia Bandeira Duarte também tinha sido minha professora na Faculdade de Belas Artes, eu acompanhava o trabalho dela há já algum tempo e, por exemplo, o André Guedes também era um artista que, não sendo do grupo, daquele grupo mais próximo, também alguém que tinha conhecido no contexto do mesmo workshop, o Mugachuan, tinha acompanhado a exposição de Alen Serralves, fomos desenvolvendo vários, foi-se construindo uma proximidade. O Pedro Tudela também que ele, apesar de ter sido meu professor na Faculdade de Belas Artes, foi mais tarde numa viagem de grupo a Moçambique que nos aproximamos também um pouco mais. Outro projeto que é importante referir é o Vasser Bassin. Acontece entre 2005 e 2006 num pequeno espaço dentro do edifício Artes em Partes, na rua Miguel Bombardo. Num tempo em que já há uma série de espaços no Porto, em que eu estou a desenvolver ao mesmo tempo o Mad Woman e o Peso para a Semana. É um projeto para o qual parti pela amizade ao João e não daqueles exercícios que é de porque não é? Surgiu essa possibilidade e partimos para o projeto. Durou apenas 1 ano e meio, mas ficou uma raiz qualquer que fez com que em 2010 ou 2011 o João Santos tenha criado a sua própria editora de música chamada também Vasser Bassin e se tenha, quer dizer, o projeto
na altura não foi o mais produtivo de todos. Aconteceram só algumas exposições, mas teve consequências que me parecem importantes anos mais tarde. E para isso acho que o ideal será falar com o João Santos. A história de uma certa falta de coerência está associada ao enfraquecimento da cena artística do Porto. Isto é, em 2007, no verão, há um artigo da Kathleen Gomes no Público e que é um dos momentos de maior mediatização dos espaços independentes geridos por artistas no Porto. Curiosamente, no mesmo momento em que acontece essa maior mediatização, esses espaços começam a fechar, não todos ao mesmo tempo, mas aquilo que seria a cena ou a tal comunidade em criação ou começa a enfraquecer, ou sentimos esse enfraquecimento. É o caso do Pesco para a Semana, que em 2007 eu vou para a Inglaterra fazer uma residência durante o verão e o outono, e a Mafalda vai para Nova Iorque, e sabemos que sem ter conversado muito, mas quer dizer, com conversa, mas sem ter sido de uma forma muito pacífica, percebemos que quando regressássemos talvez não estivéssemos interessados em dar continuidade àquele projeto. Ao mesmo tempo, eu continuo a usar o espaço do Pesco para a Semana como ateliê. De certa forma até fico com um ateliê maior, porque não há outras atividades ali. E ao mesmo tempo estou a aproximar-me do Mauro, com quem tinha feito uma exposição em 2005 em Guimarães. O Mauro vive em Guimarães ainda e vem frequentemente ao Porto e fica em minha casa muitas vezes. Vai-se desenvolvendo uma amizade. Ele visita-me em Inglaterra. Em Inglaterra aproveitamos para viajar. Fomos até Newcastle, Edimburgo, Glasgow, e fomos conhecendo também outros espaços. E ao conhecer os outros espaços também discutíamos a própria realidade do Porto e percebemos que era urgente não deixar que esta cena enfraquecesse. Então quisemos, ficou apontado que assim que regressássemos ao Porto, começaríamos a desenvolver um novo projeto. Acontecem duas coisas de seguida, que é uma, encontrar na biblioteca do Museu de Serralves o livro Uma Certa Falta de Coerência, do Jimmy Durham, e a outra é o Mauro estar à procura de casa no Porto e alguém na rua dos Caldeireiros ou ali perto lhe recomendar o número 77 como uma possibilidade. Batemos à porta, não estava ninguém, deixamos um bilhete e o Mauro visitou o espaço à noite, telefone entusiasmadíssimo a dizer que tinha encontrado o sítio ideal, porque dava para fazer habitação, dava para fazer ateliê e ainda tinha espaço para fazermos o nosso projeto. Visitamos o espaço novamente e percebemos que não era um espaço indicado para habitação. Poderia ser danoso para a saúde. Mas percebemos que sim, que aquele espaço tinha características surpreendentes e que nos interessavam convocar no nosso projeto. Foi quase claro que o projeto se chamaria Uma Certa Falta de Coerência. Um dos grandes motivos era
haver nesse livro do Jimmy Durham um texto chamado Os Artistas Devem Se Ajudar Mais Uns aos Outros, e que curiosamente começa com algo como esse texto começa com algo como mais do que um governo que não apoia. Eu posso. Vou buscar uma cábula. Mais grave do que um governo que não apoia artistas são artistas que apoiam governos. E depois desenvolvia uma série de ideias sobre. E sendo um texto de 82, era interessante perceber como os problemas eram mais ou menos os mesmos da atualidade e como se calhar foram sempre os mesmos, e por tudo isso e pela expressão em si, que os artistas devem se ajudar mais uns aos outros, nós quisemos citar o Jimmy Durham. O espaço tinha características. As características do espaço, de uma certa falta de coerência, ou porque é que o espaço nos interessou de imediato. Era um espaço no centro do Porto. Para mim isto era importante porque era uma reação, era já uma reação contra Mad Women in the Attic, sair do sótão, vir para o centro da cidade. Estamos numa rua histórica da cidade, a 600 metros do poder local, do epicentro, e o espaço tinha características. As características do espaço são estas. Era um espaço extremamente degradado, uma loja que já estava desativada há algum tempo, que tinha tido várias vidas enquanto restaurante, enquanto loja de um indiano, enquanto armazém de um colecionador de pequenos objetos. E tinha memória desses vários espaços, dessas várias vidas. Era um espaço que a primeira sala tinha características de uma loja limpa, de um espaço branco, de paredes brancas, por isso quase galeria, mas umas paredes brancas que também eram texturadas, que também eram perfuradas e que por isso criavam atritos com essa ideia de galeria, e que depois se desenvolvia de uma forma muito orgânica, tirando partido daquilo que há de ter sido o terreno do espaço, sala após sala. Parece-me que foi crescendo de uma forma orgânica, e por isso o espaço tem uma característica quase animalesca. É uma gruta que se desenvolve como uma curva, muito pouco improvável numa arquitetura desenhada no imediato. Numa arquitetura desenhada como objeto final. Uma certa falta de coerência, para além de ser um espaço que tinha que tem esta característica de ser uma sucessão de salas de uma forma bastante orgânica, quase como uma gruta. Nós percebemos que o simples abrir aquele espaço e revelá-lo era já uma imagem extremamente forte, e percebemos que era uma imagem da cidade e do centro histórico que poderia contrastar com aquela que estava a começar a ser construída com a remodelação ou a limpeza da Baixa, e que está a ter agora consequências maiores com a transformação daquela rua numa rua pedonal, por exemplo, e com um novo urbanismo, uma estratégia de maquiagem da cidade. Então abrir essa porta era já uma imagem forte, e nós quisemos também que projetos de caráter ou artístico ou trabalho de artistas convivesse, dialogasse, se confrontasse com aquela realidade, que é das paredes degradadas, que é do cheiro a umidade, que é das texturas,
e que texturas fortes e que são as mesmas condições nas quais algumas pessoas naquele contexto, naquele bairro vivem. Um, uma vez mais, em confronto ou por oposição àquela ideia de clausura, de esquecimento, do método maniático, até de isolamento, aqui queríamos que apresentaram os projetos num contexto que é mais que é diverso, que é mais próximo do real, ou sendo que tudo é real. Partindo da ideia de que os artistas se devem ajudar mais uns aos outros, nós queríamos que uma certa falta de coerência fosse um projeto mais coletivo possível, e que partisse de um apoio entre artistas, mas um apoio desinteressado, sem que houvesse a expectativa de uma troca ou de um retorno imediato. No início decidimos que a programação seria partilhada, e então fomos convidando diferentes artistas ou pessoas ligadas ao contexto para fazerem propostas de programação e para apresentarem três exposições ou 3 eventos, ou uma exposição e uma performance e uma conversa, ou um ciclo de filmes, que estávamos abertos às propostas. Íamos lançando desafios a algumas pessoas para que nos ajudassem a construir o projeto. Isso aconteceu nos 2 primeiros anos de programação, mas depois eu e o Mauro tivemos também necessidade ou vontade de programar algumas pessoas que estávamos a conhecer e resolvemos tomar nós conta da programação. Os artistas que participam no projeto com uma certa falta de coerência são sempre artistas que nos estão próximos, porque os conhecemos, ou porque fazem parte de um grupo de artistas da cidade que temos acompanhado uns aos outros há já muitos anos, ou porque são pessoas que vamos conhecendo ao longo de viagens e de projetos no exterior, e com o qual vamos encontrando sintonias e que ficam a conhecer uma certa falta de coerência e se mostram apoiantes e é assim que as coisas que assim que a programação se vai desenvolver. Estamos sempre a trabalhar com um grupo de pessoas que nos está próxima, que conhecemos, que conhece a realidade do projeto e aí está esse exercício do apoio mútuo, porque há muitos artistas que admiramos, mas ou que nos interessaria ter enquanto ocupantes de uma certa falta de coerência, mas para os quais não partimos de imediato, porque estamos a fazer uma programação assim que as nossas trabalhar com o que temos é uma vez mais uma espécie de economia de aquilo que nos está próximo. As exposições que acontecem são muito diferentes. Creio que há sempre uma reação ao espaço, sem que isso seja pedido. Há sempre uma vontade de dialogar com o espaço e
e há projetos que são desenhados e pensados de imediato para o espaço e há outros que se adaptam de uma forma muito peculiar. Dou como exemplo a intervenção do António Bolota, na qual ele coloca as 13 ou 14 vigas de barrotes de pinho queimado, previamente queimados, e que ficam entalados na vertical entre o chão e o teto, como se pertencessem ao espaço, como se já ali estivessem há muito tempo, como se fossem parte da estrutura do edifício. Estes barrotes estão alinhados, estão espaçados entre si com 1,70 m, mais ou menos, criam uma espécie de grelha que existe sobre o espaço. E é um projeto que tem sido pensado para ali e reage ao contexto daquela zona, com edifícios abandonados, com edifícios queimados, e que se funde verdadeiramente nas características do espaço, ainda que produz essa estranheza que é como é que esta estrutura está queimada, mas o próprio espaço em si não está queimado. Houve outros projetos como o de Miguel Leal, que para além de uma projeção de slides apresenta, desenvolve, que faz um buraco cilíndrico com 1,20 m de profundidade numa das salas de uma certa falta de coerência e depois coloca essa areia toda amontoada ali ao lado. São projetos que transformam fisicamente o espaço, ou a experiência do espaço, mas também houve exposições como a do João Queiroz ou do Arlindo Silva, que trabalham com aquilo que é o mais tradicional da arte, que é a pintura e o desenho, e que são apresentados ali em diálogo com o espaço e numa luta, se calhar, numa resistência maior até em relação às condições físicas. Um projeto com uma certa falta de coerência tem hoje a possibilidade de apresentar artistas da nossa geração, mas também artistas mais velhos que já tiveram um percurso que já terá passado até por espaços de consagração, ou exposições retrospectivas em museus, ou exposições de caráter internacional, mas também temos a capacidade e a vontade de trabalhar com artistas mais novos e que estão e que não estão nada, na verdade, não estão nada distantes daquilo que da nossa realidade enquanto estou a pensar estou a pensar, por exemplo, no Caçola Marques, que foi a última exposição que inauguramos. É um artista que está a estudar na Faculdade de Belas Artes, está a acabar agora o mestrado, mas depois também temos em breve a exposição do Florian Nuttner, um artista alemão com um percurso internacional e associado a outras galerias e realidades muito diferentes, mas conseguimos trabalhar com os dois. Uma certa falta de coerência no primeiro ano foi suportado por mim e pelo Mauro, com ajudas pontuais de outras pessoas. Tínhamos vontade de rifar alguns trabalhos e chegamos a rifar uma peça com o objetivo de angariar dinheiro, mas esse processo de rifas era demasiado lento. Interessava-nos porque as pessoas podiam apoiar com pouco dinheiro e a ideia de retorno também, ou quer dizer, esse apoio não era feito com um processo de compra no imediato, era, quer dizer, uma ideia estaria associado a uma ideia de sorte, não é? O retorno tinha a ver com uma ideia de sorte.
que também é característica de alguns investimentos. Ao fim do primeiro ano percebemos que era difícil dar continuidade a esse processo e resolvemos experimentar um leilão em que os artistas cederam obras e depois do leilão ofereciam cerca de 50%, era uma percentagem que seria escolhida pelo artista, mas a média foi isso, 50%, para o projeto. No primeiro leilão conseguimos algum dinheiro para uns meses, no segundo leilão, um ano depois, conseguimos mais dinheiro, no terceiro leilão também conseguimos mais dinheiro, mas ao mesmo tempo que conseguimos mais dinheiro, conseguimos também perceber que as pessoas que estavam a apoiar ou que estavam a participar neste leilão eram muitas vezes os próprios artistas e amigos, e víamos mais empenho no apoio por parte dos artistas do que por parte de alguns colecionadores que lhe foram comprar obras e que às vezes pareciam mostrar mais entusiasmo pela possibilidade de comprar obras ao desbarato do que apoiar realmente o projeto. Por isso desistimos desta ideia de leilão. Era também doloroso ver que alguns artistas não passam o ano sem vender qualquer obra e de repente na altura de Natal recebem convite para 3 ou 4 leilões para os quais cedem obras e onde as suas obras são vendidas a preços ridiculamente baixos e pronto, e também e não nos parece bem. E depois o que acontece é que neste momento desistimos dessa ideia de leilão e para já está, depois do dinheiro que existia ter acabado, entre aspas, decidimos, para já estou eu e o Mauro novamente a suportar os custos de uma certa falta de coerência, que não são assim tantos, mas são significativos em orçamentos pequenos como o nosso. Ainda sobre programação, mesmo identidade ou definição destes espaços, acho que é importante pensar que ainda que alguns tenham surgido de início com questões mais afirmadas ou mais próximas do manifesto, não é? De pensar no método mediático ou uma certa falta de coerência. A verdade é que mesmo estes espaços, tal como o Penso que para a Semana, são espaços que se vão definindo ou se vão construindo de uma forma lenta. Isto é, a identidade deles é muito mais muito mais do que uma afirmação inicial, é muito mais o resultado de um contínuo de atividades. É assim que se define a programação destes espaços, é assim que, ou se existir alguma identidade, né, na programação no programa destes espaços, essa identidade foi construída pelo que aconteceu e não foi construída a priori. Naturalmente, há pontos, poderá haver aquilo que seriam detectáveis como interesses estéticas, interesses por determinadas estéticas ou por determinados temas, mas não é isso que gera no imediato ou que gera a partida a programação. Nessa espécie de liberdade ou de nos permitirmos ou não nos definirmos
logo de início, temos a liberdade de nos ir definindo e de com isso ir aceitando projetos que poderiam ser estranhos ou posteriores ou permite-nos variações. O que um espaço com uma certa falta de coerência ou aquilo que o caracteriza, não é só uma conquista sua, é o resultado de mais de 10 anos de atividades na cidade em que diferentes pessoas foram desenvolvendo diferentes projetos e nós acabamos por aprender com tudo isso. Se o projeto tem mais visibilidade, se tem mais acompanhamento por parte de instituições ou por parte de diferentes agentes, é porque é um projeto que também já está a herdar muitas conquistas feitas pelos projetos anteriores, da Caldeira até à atualidade. É muito curioso pensar que no início do Pesco para a Semana, e quando esta cena era tão jovem e recente, era-lhe facilmente apontado o problema de viver, de existir para si mesma numa espécie de círculo fechado em que uns artistas veem o trabalho dos outros e depois trocam de posições e é curioso perceber como o tempo mostrou como essas críticas eram injustas, no sentido em que estávamos a falar de projetos que eram o ponto de partida para algo, não é? que acho que teve desenvolvimentos interessantes e cresceu bem. A divulgação destes projetos acontece da forma mais económica possível. Naturalmente, a internet é a grande ferramenta para a divulgação dos projetos. O que é curioso pensar na história destes vários projetos, na minha relação com eles, é que esta preocupação com a divulgação é cada vez menor, no sentido em que se quando começamos a ver uma preocupação em fazer um press release oficial, um documento que era enviado diretamente para a imprensa, hoje em dia a preocupação não é essa, é de facto divulgar e fazer com que as pessoas saibam que a coisa vai acontecer, mas não há sequer a expectativa de que os projetos sejam divulgados ou na imprensa ou em agendas culturais, que muitas vezes têm ritmos de produção e de gestão da informação muito diferentes do nosso. Nós não conseguimos ter uma programação cristalizada semanas antes ou meses antes para a publicação de uma agenda cultural. Para além do uso da internet, a divulgação também é feita com recurso a flyers e posters em fotocópia. E é curioso... Não é nada curioso. Gostava de lembrar os flyers do Peso para a Semana que foram feitos, pelo menos nos primeiros anos. Eram flyers serigrafados. Era uma edição relativamente pequena, de se calhar 150 a 200 flyers que eram serigrafados sobre flyers e postais aproveitados. Não é? Temos no início dos anos 2000 havia uma abundância grande de flyers e nós
guardávamos flyers que já tinham passado de data e sobre esses imprimíamos com uma camada de serigrafia nova informação e era um processo de reciclagem. Era mais do que um processo de reciclagem, resultava em objetos bastante peculiares e até colecionáveis. Quase se há uma tradição de colecionar flyers por parte de designers, também há ao mesmo tempo a noção de que um flyer é uma coisa extremamente descartável. Não é? Uma pessoa pega no flyer, dobra-o, mete no bolso e também o esquece rapidamente se for preciso. O público destes projetos é sempre um público reduzido. Nem a ambição é de que seja um público alargado. Isto é, naturalmente não temos uma preocupação com números de visitantes ou bilheteiras e até achamos piada quando de vez em quando chegam inquéritos por correio, chegam inquéritos do Instituto Nacional de Estatísticas para saber quantas exposições é que fizemos, quanto público é que tivemos e é curioso como é que até para essas estatísticas contamos, apesar de nós não respondermos aos inquéritos, se nós não temos qualquer outra existência legal, não temos número de contribuinte, não somos uma associação, não somos nada. Somos uma a partida para o Estado não existiríamos, mas para as estatísticas existimos. O público depois também não estamos preocupados em fazer estudos de público, até porque nós sabemos bem quem é o público, é sempre um público reduzido. Se numa inauguração aparecem 40 pessoas, podemos dizer que foi um sucesso. Se a cada dia que a exposição está aberta aparecerem 5 a 10 pessoas, podemos dizer que foi um sucesso. Se para além disso há mais gente a telefonar para ver para visitar as exposições, são bónus e às vezes há também o fantástico aparecimento de turmas em que professores ou do contexto universitário ou secundário trazem alunos para conhecerem o projeto, para verem a exposição, para conhecerem esta realidade que é dos espaços feitos por artista. E fazem-no muitas vezes em visitas de estudo que combinam espaços institucionais com espaços como o nosso. Naturalmente isto também é desenvolvido por professores que também são artistas, que também são colegas e que também são apoiantes do nosso projeto. O público é maioritariamente outros artistas, alguns estudantes e depois há naturalmente um ou outro galerista que aparece, um ou outro colecionador, um ou outro comissário ou crítico. Ainda sobre o público. Naturalmente, o público com que lidamos é um público especializado. Sem querer fazer um tal controlo de público, somos nós quem abrimos o espaço e por isso, e sendo um público pequeno, nós acabamos por ver e conhecer
quem nos visita. Sobre um público não especializado, há naturalmente um pequeno grupo de pessoas que também vai acompanhando o projeto e que, se calhar não sendo especializado, começa a aprender, de facto, alguma coisa. E depois há, e estou a falar no caso do método Human Indietic, de uma certa falta de coerência, há um público local que é pequeno, mas que é crescente e que é conquistado aos poucos. Isto é, quando uma certa falta de coerência abre na Rua dos Caldeireiros, não é com qualquer objetivo de mostrar arte contemporânea aos habitantes da Rua dos Caldeireiros. É se calhar precisamente ao contrário, mostrar a Rua dos Caldeireiros a quem está a fazer arte. E isso, quer dizer, acho que isso é algo saudável, é uma relação saudável, porque se há um grupo de vizinhos que já entra no espaço e que vê as exposições e que no meio do seu não entendimento ou entendimento goza ou critica ou questiona ou valoriza, isso foi uma conquista, mas foi um processo também muito simples, nada forçado e foi pela convivência. Da mesma forma que nós fomos conhecendo as pessoas e fomos ganhando relação com elas, elas também começaram a ganhar com aquilo que apresentamos. Naquilo que podemos chamar de público especializado temos então os artistas que vêm ver as exposições, temos críticos e comissários e galeristas, temos tudo um pouco. No entanto, é importante pensar que esta é uma cidade pequena e que se aparece um galerista já é muito bom. Se aparece uma figura institucional também já é representativo. Não tenho dúvidas que as instituições sabem que existimos, umas acompanham melhor o que andamos a fazer do que outras. Também sabemos que, da mesma forma que o público depende muito de cada artista que é apresentado nesta exposição. Sabemos que cada artista tem uma espécie de círculo de pessoas que o acompanham e o nosso público acaba por ter pequenos ajustes a cada diferente artista, porque são os seus amigos, porque são as suas relações, porque são uma ou outra pessoa que o apoia ou não. E sabemos que há determinados artistas que trarão, que se estamos a pensar de figuras que representariam o poder, mas que nós não, que para nós não são mais importantes do que qualquer outro elemento do público, mas queria pensar isto que é, porque essa a questão que colocas é essa. Eu sei que se trouxer determinado artista, se apresentarmos determinado artista, esse artista vai trazer uma ou outra figura de poder. Se apresentar um outro artista, esse artista poderá trazer outras referências. Mas a preocupação não é essa, nem nunca foi, e até é quase um não assunto para nós. Da mesma forma que quando levantas a questão sobre a relação com os colecionadores ou com a crítica. Estamos num momento em que podemos dizer que não há crítica de arte. Se ela já é fraca a nível nacional no Porto, neste momento não existe. Quando o Oscar Faria trabalhava para o público, chegou a escrever sobre uma ou outra exposição, fazia esse acompanhamento. Hoje em dia nem isso acontece. Por isso também pensar relação com a crítica
é quase é uma não, é uma, quase uma não questão hoje. A relação com colecionadores. Os colecionadores. Os colecionadores. Há alguns colecionadores que frequentam o espaço que fazem questão de o acompanhar e que se mostram interessados. Mas uma vez mais, numa pequena cidade, se fala de um ou dois colecionadores, isso é já uma conquista muito, muito grande. Relação com curadores nacionais e internacionais. Temos tido a oportunidade de mostrar o espaço e os projetos que ali são apresentados a diferentes curadores. Já aconteceu termos mesmo visitas de grupo de curadores internacionais que estão a passagem pelo Porto. A coisa acontece quase sempre de forma rápida, não é que tenha grandes consequências. E digo que isto já aconteceu, mas também mas são estamos a falar de 2 ou 3 vezes em 5 anos de atividade, são acontecimentos raros. A figura do curador não é uma figura assim tão comum na nossa cidade. Apesar de haver mestrados de curadoria, eu tenho quase a certeza que muitas das pessoas que lá estarão a estudar talvez nunca tenham visitado o nosso projeto. Mas sim, principalmente alguns curadores novos curadores têm feito um acompanhamento do que ali fazemos e apresentamos e acho que apoiam a nossa relação com a palavra curador ou com a expressão artista-curador, o artista-comissário. Sempre que possível nós aproveitamos para sublinhar que nunca nos afirmamos como artistas comissários ou como comissários, nem que uma certa falta de coerência é uma espécie de marca de comissariado. Não é nada disso. Eu acredito que até façamos mais do que alguns comissários no tipo de acompanhamento que fazemos às exposições. As exposições são naturalmente discutidas e conversadas com o artista, não é? Que tem sempre carta branca para fazer o que quer que seja, mas inclusive arrancar a porta ao espaço. Mas o processo é sempre um processo de conversa e discussão e que eu acho extremamente valioso. Mas a nossa questão e um dos pontos de partida para este projeto foi a de que os artistas devem se ajudar uns aos outros e por aí nós precisamos e temos e queremos e é isso que nos interessa, é mesmo sublinhar que isto é um projeto sobre a relação entre artistas, não é um projeto sobre a relação entre comissários e artistas ou artistas comissários e artistas, não tendo nada contra os comissários, nós não queremos usar a palavra comissário para nós. Não é isso que está em questão. Também não acho que seja importante pensar se é comissário, se é artista. Não é, o que é importante é o que se faz, não é o modo como uma coisa se define, mas para pensarmos o que é a relação entre os artistas, aí sim, então é importante definirmos a todos como artistas e não como artistas barra qualquer coisa. Sobre a relação com a crítica ou sobre a possibilidade de reflexão crítica em torno do que acontece com estes projetos, acho que é importante
é importante pensar porque é que não há mais crítica, porque é que não, ou porque é que não, pois, porque é que não há alguém a querer refletir sobre o que se está a passar ou a estudar. Já aconteceu sermos entrevistados para processo para investigações em doutoramentos, mas não, mas depois até descobrimos que o doutoramento já estava feito e era mais uma necessidade de criar apêndices na tese do que uma investigação real. Uma das únicas investigações, uma investigação mais séria que surgiu recentemente veio por parte da Universidade de Santiago, na Galiza, por ser partido exterior, e punha a realidade do Porto nos últimos 10 anos a par com aquilo que foi a história dos espaços independentes em Espanha desde os anos 60 até à atualidade. Quer dizer, como parte de uma... Não é como parte de uma mesma história, mas ao mesmo nível com o mesmo interesse para a história. É curioso pensar que os artistas têm somado, para além do seu trabalho enquanto artista, têm somado outras tarefas que fazem parte da apresentação e do seu trabalho, e também não me surpreende que venham a ser os artistas a fazer reflexão sobre o que se passou, sobre as obras uns dos outros, e mesmo a fazer a história. Poderá parecer estranho, poderá transformar-se mais num livro de memórias do que numa investigação feita por elementos exteriores ao objeto, mas se calhar é isso que acontecerá. E pronto, o problema é quanto tempo é que isso leva, ou também que necessidade é que há disso. Não me parece que seja o momento para os artistas começarem a fazer história. Acho que o mais importante neste momento é dar continuidade aos projetos que estão a ser desenvolvidos. Muitas vezes é questionado o porquê que estes espaços geridos por artistas são tão frágeis ou não são tão frágeis, mas têm tão curta duração, e isso é muito simples de se pensar, porque eles de facto dependem de uma forma muito direta do dia-a-dia dos indivíduos que o gerem, das suas economias, do seu tempo, da sua posição geográfica e também de uma coisa que são espaços que surgem da vontade, não têm qualquer estrutura legal ou nem relações laborais com terceiros, por isso vivem numa espécie de liberdade total, que da mesma forma que a vontade os faz, a vontade também os desfaz, ou da mesma forma que, se for possível no momento de fazê-lo, haverá momentos em que já não é possível fazer. E a minha questão nem é porque é que estes espaços fecham, isso é completamente compreensível. A minha questão seria mais porque é que não surgem espontaneamente outros espaços. Já passaram 10 anos desde a abertura do Pesco para a Semana. Já aconteceram muitos projetos. Acho que o que temos vindo a desenvolver é de uma importância enorme para
um grupo de artistas que frequenta e que vive estes espaços. É para esses que isto é realizado, e é de uma importância ainda maior pela aprendizagem que acontece para quem os faz, não é? Para quem desenvolve isto. Eu não tenho dúvida que o que sou como artista, ou o que sou, o entendimento que tenho, vive muito do que possa ter aprendido com estes projetos. É muito... É surpreendente olhar para trás, para os últimos 10 anos, e perceber que o que foi feito com custos mínimos, com esforço mínimo, às vezes numa atitude até antiprofissional, sempre feito com pode parecer estranho dizer isto assim, mas é tudo feito com um empenho máximo, mas com uma atitude muito pouco profissional. Nenhum destes projetos alguma vez pensou transformar-se numa associação ou numa estrutura que desse emprego. Se calhar estamos a pensar de forma errada. Podia ser... o norte do país diz que tem uma tradição de empreendedorismo empresarial que a nós nos escapou. Já não sei se por resistência, se por diletantismo, mas acho que é curioso que num tempo em que tudo em que todos se preocupam, ou muita gente se preocupa em desenhar produtos de sucesso rápido, nós tínhamos optado precisamente pelo contrário, por um processo lento, anti-produto, quase que anti-objetivos, e acho que estou muito contente com o que desenvolvemos. Estes projetos não têm qualquer componente comercial. É assim desde o início. Um artista que apresente trabalho, se tiver a oportunidade de o vender, ou se alguém se interessar pelo seu trabalho enquanto ele estiver em exposição, quer dizer, é o artista que deverá ser o artista a fazer a resolver a situação depois, e quer dizer, nós poderemos pôr um interessado em contacto com o artista, mas não vamos nem lucrar com isso, nem desenvolver nem gastar tempo com esse desenvolvimento de trabalho nesse sentido. É curioso pensar que há cerca de um ano alguém me dizia num jantar que estes espaços tinham perdido uma oportunidade de ouro, que era de tomar para, já que os artistas se estavam a organizar entre si, tomar para os artistas também o trabalho de venda e de divulgação da sua obra, a componente comercial. E é muito curioso pensar que talvez as mesmas pessoas que hoje defendam essa possibilidade, e de facto teria sido interessante também, né, o artista tomar conta disso, são as mesmas pessoas que num momento teriam de imediato criticado e apontado o dedo, dizendo que éramos apenas jovens artistas com um objetivo que era comercial e que era não sei se perdemos oportunidades de ouro ou não. Se as perdemos, ainda vamos a tempo. Claro, gostava que tivéssemos em muitos momentos discutido mais e mais seriamente algumas destas questões, como qual a relação a ter com a instituição, ou qual a relação a ter com o mercado, ou com a crítica, mas
às vezes, às vezes não há capacidade de percepção, não há nem há. As coisas estão a acontecer, não se consegue. E é isso, precisamos de tempo e de maturidade.